tem coração. Eu não sei o resto da música, bem entre a esperança e a razão. Isso, seu Pobre coração, sempre escravo da ternura. Bem-vindos a mais um Café com Arquitetura Podcast. Novamente com Samara da Rena Estrutura Metálica e Fabiano Destro da Milan Decor. Borbulhando de amor. Borbulhas de amor. É isso aí. Móveis com serralheria é coisa de casa de campo, de fazenda? Ou tem muita gente usando? Hoje não mais, né? Antigamente sim, se usava serralheria apartado do móvel. Hoje se usa muita serralheria dentro do móvel. Inclusive tem um móvel atrás de nós aqui que ele é feito de serralheria com madeira. Tem? Tem. Meu Deus! Uau! É claro que assim, existem serralherias e serralheria, né? Tem a serralheria pesada e a serralheria de acabamento, né? Eu sempre gosto de pensar dessa maneira. A serralheria pesada é no caso que assim usa para estrutura, para fundações e etc e tal. Agora, a serralheria de acabamento é onde a gente entra. Sensacional. Entendeu? Você já fez, Samara, serralheria de móveis? Ah, já. Quando a gente trabalha, pega um cliente específico, né? A gente tem as coberturas, os elementos grandes, né? E os arquitetos, eles estão fazendo bastante móvel com serralheria. Então, eu já estou fazendo ali. Aí ele pergunta, mas você não faz aqui também? Faço também. E o que mais sai realmente tem muita estante e agora closet aberto também, que eles estão fazendo tudo com serralheria, né? Você faz toda a estrutura, que nem você tem ali aquelas ideias de cabide, sabe? Que era sempre de aço, aqueles pórticozinhos de cabide. Araras. Ou arara, tava tentando lembrar. Você tem as araras que era, tipo, Sim. tudo antigo, né? Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é feito aquele closet aberto, com prateleiras metálicas, com madeira em cima. Isso Sim. tá voltando agora muito forte, né? E eu acho muito bonito esse tipo de closet aberto. Com madeira, e tem um que você ainda coloca vidro. Você faz um fechamento em vidro, Sim. aí você coloca LED. Assim, fica um negócio muito diferente e... Depois você vai pesquisar o custo, já não é um custo elevado, porque o modulado hoje, ele tem às vezes um custo mais elevado, e às vezes se você faz um complemento assim, ele até dá uma barateada no custo. E fica bem bonito também, né? É uma opção arquitetônica também, né? É isso aí. A gente fala que tem muito closet camarim e o closet convencional, né? Isso. Esse closet mais ousado é o closet camarim, certo? Seria um closet camarim. Na verdade, é uma terceira linha de um closet, Tá. né? Esse tipo de closet, ele tem uma estrutura bastante grande de ferragem. Hoje também se usa muito cabo de aço para Que legal. estruturar as prateleiras de ferro que eventualmente é colocado. Então, assim, está começando a mesclar, né? A diferença que a gente sempre diz o seguinte, que quando se faz uma serralheria para estrutura, não precisa se preocupar muito com acabamento, né? Agora, a serralheria para o interno da casa, aí tem que ter um acabamento melhor, por exemplo, com uma pintura diferenciada, Nas como vão soldas, ser as né? junções, como vão ser as soldas. Então, assim, é uma coisa bem mais artesanal do que estrutural, Exato. né? Legal. Então, assim, a serralheria hoje está entrando com tudo, viu? Sim. Está entrando com tudo e a gente também acaba usando, né? Eventualmente, o trabalho da serralheria. Claro que, assim, hoje vem kits prontos de metalon. Então, fica mais em conta para o consumidor final quando vem os kits prontos em metalon. Por exemplo, ele já vem com uma medida X, então você pode dali fazer vários modelos, né? É como se fosse um módulo de metalon, né? Agora, no caso da serralheria que faz especificamente aquele tipo de produto, é legal porque aí a pessoa pode viajar, né? Ah, eu quero uma estrutura que vá aqui de piso ao teto e o teto de 3,80 m. Não há problema nenhum, porque a serralheria vai fazer dentro das medidas que foram solicitadas, né? Eu gosto do material que vocês entregam porque chega tudo embalado e etiquetado. Sim. E hoje os móveis planejados, eles não são mais só móveis de madeira, né? A gente está falando da serralheria, da prateleira de vidro, porta de vidro, iluminação dentro do móvel. É muita coisa.
Como que você faz dentro da sua empresa esse processo de montagem com tantos elementos hoje para você entregar um móvel para o cliente? Hoje é assim, não dá para abraçar todas as causas juntas, né? Porque cada trabalho que é feito, ele tem uma particularidade. Exemplo, tá? Um exemplo prático aqui que você falou, olha, o móvel de serralheria com iluminação. Não é só ir lá e colocar a lâmpada, você tem toda a estrutura de iluminação, tem que saber como que vai passar esse cabeamento. Normalmente, às vezes, quando tem muita serralheria, você tem que colocar o cabeamento por dentro do tubo, por dentro do metalon. Então, assim, o que a gente entende? Que cada setor e cada empresa vai fazer um tipo de trabalho naquele móvel. Então, exemplo, olha, vou fazer um metalon. Eu já acho que o que é prático e básico a gente consegue atender. Caso contrário, já tem que ter a serralheria para fazer, porque eles têm toda aquela estrutura. E aí tem que ter um eletricista especializado em iluminação, porque também não é o eletricista comum, que ele vai dizer para o serralheiro, para o pessoal da serralheria, que vai ter que ter um furo X lá para poder passar um conduto de iluminação de um cabo Y para poder fixar uma lâmpada J. Né? E essa lâmpada tem que ser fixada do modelo tal, da cor tal, da luminosidade X, e ela também tem que estar de um jeito para não atrapalhar a visibilidade. Então, assim, tudo isso tem que ser conversado entre as empresas. Eu vejo que, assim, quanto mais o tempo passa, menos a empresa vai conseguir fazer tudo. Ela vai ter que sempre ter pelo menos 2, 3, 4, 5 pessoas que vão trabalhar no mesmo negócio. Como se fosse uma obra de uma casa, e o móvel também hoje está sendo trabalhado dessa maneira, né? Legal. Se você já tem essa frase, né? Se você faz tudo, alguma coisa não vai sair perfeito, né? Então, sempre é bom você alencar mais gente no trabalho. E hoje você tem a serralheria te possibilita ter vários tipos de perfis. Geralmente é usado o metalon nessa parte de serralheria artística, geralmente é metalon. Só que o metalon também o metalon tubular você tem vários tamanhos, então você consegue brincar nesses tamanhos, nessas formas. Tem gente que gosta de um perfil mais slim, tem gente que gosta de um perfil maior para ficar mais aparente. E por ele ser tubular, você consegue passar toda a parte da fiação dentro do perfil mesmo. Basta você realmente compatibilizar essa questão da onde vai passar o fio, da onde vai fazer algum tipo de furação. E ele te permite criar vários cenários, vários móveis diferentes, né? Então é bem legal, é bem versátil essa parte. Legal. A gente falou do closet, mas quais outros móveis são possíveis trabalhar com serralheria e marcenaria? Tem muitas possibilidades, né? Hoje se faz muito, por exemplo, em local que você não pode instalar o móvel na parede e ele precisa de uma estrutura no chão, por exemplo. Tá. Então, assim, olha, um armário enorme que você não pode instalar ele na parede ou precisa de deixar estruturado, de repente, para quando uma pessoa passar alguma coisa com água, passar um pano, molhar o chão e tudo, se faz toda a estrutura de baixo do móvel com a serralheria também. É como se fosse um pé. Sim. Se faz em todos os imóveis. E tem locais que você faz tudo mesmo. Vai pegando as medidas do móvel e vai fazendo a serralheria em toda a parte de dentro, de baixo. Não há problema nenhum, porque você pode jogar uma água, tudo que não vai danificar o móvel, né? Não, show de bola. E você me fez lembrar do contrário também, né? Não apoiado no piso, mas apoiado no teto. Tá muito na moda aquelas prateleiras suspensas em cima de ilha. Geralmente é com estrutura metálica, né? Com metalon. Geralmente pode ter a marcenaria com prateleiras ou vidro. Porque o ferro ele dá essa possibilidade, né? Você pode pendurar algo no teto, claro que o teto tem que ter estrutura também, mas ele dá a possibilidade de você pendurar lá. Agora, por exemplo, vai fazer uma estrutura em madeira, não tem condições, ela vai ceder, vai ficar ruim. Então, assim, o metal é uma coisa importantíssima na obra, né? Tanto na parte estrutural como na parte artística também, como ela disse, né? Hoje se usa bastante metal. Metal é uma coisa bonita, né? Ele dá um acabamento legal. Você coloca uma pintura eletrostática ali, já fica bonito. Da cor que você quiser. Da cor que você quiser. Amarelo, azul, você consegue da cor que você quiser. Teve um projeto de vocês mesmo que o cliente, ele contratou o projeto executivo era de vocês, ele contratou um arquiteto de interiores, né, que fala, né? E gerou um caderno inteiro de serralheria. Inteiro. Que legal. Desde de mesa, paneleiro, ele fez em cima da ilha, né? Fez o paneleiro fixado na laje. Então fez uma estrutura enorme de paneleiro.
Ele chegou a fazer até, sabe aquele escorredor de pia mesmo? Ele Sei. chegou a fazer até fixado para baixo, junto com umas prateleiras. Cheguei a fazer lareira. Uma lareira para ele toda metálica, que depois ele revestiu. Então, para você ter noção de quanta metálica ela tá entrando ali no interior da casa e não tá sendo só no externo, ela tá entrando bem no interior. Então, assim, gerou e até coisas simples, espelhos de banheiro, o aço a gente pode brincar de moldar porque ele é versátil, né? Então, a gente usou calandrado para colocar espelho, bancada de pia. O que é calandrado? Calandrar é para você deixar ele redondo. Curvo. Deixar ele curvo. Legal. Você passa, você calcula o raio que você quer ali e você consegue dobrar. E isso você consegue fazer com bastante aço, porque o aço é muito versátil nisso, né? Então, às vezes, corrimão de escada mesmo, né? Corrimão de escada você faz calandrado, aquelas escadas que são em caracol, você calandra também. E é legal, então, essa parte de serralheria, ela tá entrando muito pro interior, porque você vê até escada metálica, tem escada que eles revestem até de madeira, a parte do corrimão, e é muito legal, isso é muito bonito. Eu me lembro até hoje, o primeiro projeto de móvel que a gente fez com estrutura metálica, você lembra? Foi o projeto dos nossos queridos Paulo e Clayton, lembro deles com muito carinho, e a gente fez uma mesa e um aparador, que era uma mesa que ficava encostada na ilha e um aparador, só que não tinha marcenaria junto, era os pés de estrutura metálica com porcelanato em cima. Então, uma bancada de porcelanato, assim. E daí pra frente a gente não parou mais de usar estrutura metálica e serralheria em interiores. Eu esses dias a gente tava querendo até uma mesa, eu queria uma mesa de madeira de demolição mesmo, né? Super bonita, né? Depois eles tratam e tudo mais, aí a gente foi dar uma olhada lá, na mesa, e eles vendiam a mesa e o pé era metálico, né? Falei, faço serralheria, eu vou pegar só a mesa, né? Então, e eles fazem os pés metálicos, assim, eles criam uma arquitetura para ele, porque hoje em dia eles brincam também com um designer legal. Então, eu acho muito, muito legal essa mescla que a gente faz de metal, madeira e vidro também. Acho muito legal. É muito legal. E também, hoje, o metálico também usa-se para estruturar um armário, por exemplo, que não tem onde você estruturar, por exemplo, um teto, né? Olha, tem um armário que vem do teto. Nem dá para enxergar a parte metálica, mas ela tá ali dentro. Senão ela não sustenta no teto, né? Então isso aí também é super importante. O metal, antigamente ele era mais grosseiro, mas hoje ele é bem mais refinado, acabado, refinado. Então isso aí ajuda bastante também. E outra, compõe bem com a madeira. Você percebe que, por exemplo, um metal preto ele compõe com um amadeirado, fica lindo. Um metal dourado compõe com uma madeira rosé, eu ia falar rosé agora. Que é o que eu tenho no meu showroom, inclusive, né? Na entrada eu tenho o rosé com a madeira com metálico dourado. Então, assim, isso aí também vem muito forte, né? E também combina com os outros acessórios da casa. Então, por exemplo, você põe o metalon hoje na cor do puxador. Isso fica excelente muito lembrança. legal, a gente cara. tem muito. Você já fez vídeo com a Juliane da Luminária. Sim. E aí a gente usa muito acabamentos de iluminação pretos. Quando usa o acabamento de iluminação preto, é legal que o metálico que vai usar nos móveis seja preto também. Sim. Que é legal que o puxador seja também. Exato. Que eventualmente a torneira também. Então você já deixa tudo numa mesma linguagem. Vai conversando, né? Vai conversando uma coisa com a outra. Tudo né? combinandinho, né? Como diz Sorocabano. Até com a esquadria, né? Até a esquadria combina. Samara tava falando aqui do espelho, daí, nossa, um monte de coisa na minha cabeça, porque às vezes a gente quer procurar um espelho para casa, é difícil achar na internet o espelho que você quer. Geralmente tem aquele espelho lá do móvel da marcenaria, ou espelho com vidraceiro que você faz um quadrado lá e já cola, mas aquele espelho que tem toda aquela moldura de serralheria é difícil achar. Eu fico pensando, por que antes a gente achava? Acho que é até um processo hoje nosso, né, industrial. E você mexe com a serralheria de casa, serralheria pesada, né? Por que as pessoas pedem para você? Não tem mais aquele serralheiro da esquina, né? Hoje, tudo casa em condomínio. Aqui, o serralheiro que faz portão, né? É difícil de achar. Exato, né? Você morava no bairro, você precisava no bairro ter o serralheiro para fazer o portão, para dar manutenção no seu portão. Agora não tem mais. Mas eu acho que é um pouco também
o mercado está levando... Vou dar um exemplo. Você não vê um menino de 20 anos hoje falando assim, olha, eu vou ser um ótimo serralheiro para fazer portões. Tem isso. Não, o menino de 20 anos, ele quer mais. ser um ótimo influenciador. Exatamente. Então, aquela turma lá, o serralheiro, o seu Paulo, né? Eu conheci o seu Paulo, que era o serralheiro do bairro. Que às E vezes ele aprendeu atendia... com o pai, né? Exatamente, atendia todos. A oficina era na parte de trás da casa e tal. Hoje não existe mais. Que ele andava com o portão em cima da Brasília dele, né? Para poder instalar. Não tinha esse? Sim. Então, assim, esse seu Paulo, ele não existe mais. E o filho do seu Paulo, ou ele foi estudar, fazer algo que não é dentro da função do pai, né? Então, eu acho que, assim, tudo se profissionalizou de uma maneira que acaba sendo inviável para poder fazer. Né? Aquela coisa mais artesanal acaba sendo inviável, porque, por exemplo, quando você tem uma empresa, você não consegue fazer, olha, eu vou fazer um portão para a entrada da casa da dona Joaquina. Não tem como, porque assim, é um processo tão longo para poder fazer esse portão que não paga a conta, não fecha a conta, né? Então a gente vê que tudo mais industrializado hoje, tudo é mais em grande escala. Sim. Até o espelho, por exemplo. Hoje você não vê mais aquele espelho artesanal e tal, não. É tudo em grande escala, porque não tem mais aquela mão de obra específica para aquilo. E também tem a parte financeira, né? Porque, por exemplo, quanto custa para fazer um portão X lá? Custa tanto. Será que é viável para poder fazer todo esse processo e finalizar, entregar e receber? Então, é complicado, né? Cara, a estrutura pré-fabricada é uma estrutura que a gente fala que vem pronta, né? Só que o lado dos móveis de serralheria já está entrando numa esfera de você valorizar a arte, porque não é todo mundo que faz, né? Então, precisa de um desenho, daí manda para o serralheiro, ele vai executar, vai ter um espelho ou um móvel único, né? Então, acho que os móveis de serralheria faz com que você tenha uma exclusividade maior também. Você traz ali não só um móvel, mas é um elemento artístico, né? Que vai compor com os outros na decoração da sua casa. Sabe o que eu lembrei? Que quando eu mudei pro meu primeiro apartamento, eu quis fazer uma bancada no lavabo de madeira. Então, fui até Itu, achei uma loja que trabalhava com dormente, cruzeta, comprei umas cruzetas. Aí, nos finais de semana, eu ficava lá, trabalhando aquilo lá, cortei as cruzetas, lixei elas, né, e tudo mais. E precisava do suporte embaixo. E eu falei, como que eu vou achar suporte pra esse negócio pesado? Porque cruzeta é pesado, né? Um monte de cruzeta uma do lado da outra pra botar cubo em cima depois. E aí fui na Leroy, fui nessas home center, não tem mão francesa tão pesada, né? É só e eu falei, tenho que mandar fazer. Aí eu falei, preciso de um serralheiro de bairro. Ó o seu Paulo. Aí eu falei com o seu Leonildo, que é meu pai. Falei, pai, por favor, me ajuda a achar. Ele falou, não, tem um cara que eu conheço assim. E assim, nesse esquema, né? Que é o cara que fazia lá atrás, não faz mais, mas ajudou a fazer, fez ali a mão francesa, conseguimos instalar. Tá lá até hoje. Mas não se acha mesmo. E traz esse toque de personalidade quando a gente consegue fazer. Então, por exemplo, a gente pode contar muito com a Rena para essa parte de serralheria mais personalizada. Quando a gente vai pensar numa prateleira suspensa, num paneleiro em cima de uma ilha, a gente pode dar o design que a gente quiser, que vai ser fabricado com qualidade. E o que eu vejo também é que, assim, como as empresas elas tendem a crescer mais para fazer um volume maior, as minúcias são um pouco mais complicadas. Igual ela comentou, né? Olha, eu fiz para um cliente a parte pesada e automaticamente a gente fez as menores. Agora, não dá para fazer 100% das menores porque fica um processo muito complicado, né? Então, aí o que acontece? Aí vem para os padrões. Perfeito. Padrões tamanho X, Y, Z, para que se venda em grande escala. E é assim que a fábrica trabalha, Fabiano? Porque, por exemplo, quando a gente vai escolher um metalon para um móvel, eu sei que tem algumas medidas já pré-definidas de espessura, por exemplo. Exato. É que, como eu disse, né? Como tudo é industrializado hoje, o custo da produção de alguma coisa é alta, então, assim, tudo tem que ser meio dentro de algum padrão. Seja um padrão de medidas ou um padrão de tamanho de metalon, porque aí ele dá uma versatilidade também para poder você poder trabalhar. Sim. E aí você trabalha dentro daquilo. É claro,
Em alguns casos, dá para fazer algum tipo de metalão diferente, Sim. já que você já está dentro da casa, já fez todos os trabalhos e tudo. Mas em 90% se usa um tamanho padrão. Sim. Ou melhor, eles fazem um tamanho que dá para você brincar com eles em várias medidas, né? Sim. Por isso que eu gosto da Milan. Dá para personalizar os móveis. Exato. Isso, Eu também focaria exatamente. nisso. Tem essas medidas de fábrica, mas, por exemplo, se eu quero uma serralheria mais pesada para suportar um móvel que vai ficar flutuando, sem a sapata, né? Exatamente. Então, eu acho que trabalhar com a compatibilização, gerenciamento de uma empresa parceira como a Rena, Sim, né, da Samara, muito bom. o processo da iluminação também, que tem os padrões de fábricas, mas eu acho que iluminação é algo sempre personalizado. Não dá para a gente fazer um móvel hoje que é quase 40% ou até mais, né, Sim. do investimento da decoração da casa sem um traço de personalidade do cliente, né? Sim. Então ele ter essa possibilidade é muito legal. E para a gente que desenvolve os projetos lá na Guedes Bissoli, é muito importante ter vocês como parceiros juntos, porque a comunicação ajuda demais no resultado final. Eu queria que você contasse um pouco, Fabiano, um pouco mais sobre a parte da estrutura metálica também como estrutura de mobiliário. Porque a gente focou muito nessa parte estética, mas eu sei que você usa bastante. Por exemplo, quando a gente tem folhas de porta de correr grandes, para ela não dobrar, não envergar, você usa uma estrutura por dentro. Eu acho que isso é estrutura metálica, não é? Exatamente. É assim. O metal, diferente da madeira, ele é mais rígido, né? Ele não tem muito movimento quanto a madeira. A madeira se movimenta bastante. Então, o que que se faz? Quando as portas de passagem, que ela deve dar mais ou menos uns 4,5 a 5 centímetros de largura, elas têm por dentro dela uma estrutura metálica também, para que a porta não se movimente muito, principalmente por conta do tamanho, né? Porque às vezes ela é muito larga, é muito alta, então o metal ele faz estruturar isso aí por dentro. Claro que não precisa de acabamento nenhum, porque ele vem todo revestido com a madeira, né? Mas se usa muito para estruturar o armário interno. E hoje é assim, tudo é muito grandioso, né? A porta hoje não é 80 por 2,20, Exato. é 1,40 por 2,70. Então, assim, Exato. tudo é muito grandioso. E a madeira, ela não consegue se comportar bem, né? Ela vai se movimentando, porque afinal de contas você vai abrindo e fechando ali durante centenas de vezes ali, né? Então, o metal, hoje, ele serve também para estruturar essas coisas grandes, né? Eu me lembro de, às vezes, elemento de fechamento que a gente cria dentro da decoração, ou seja, Portas mimetizadas. as portas Isso. mimetizadas. Mas eu tava pensando nos ripados grandes, por exemplo. Às vezes a gente faz uma caixaria de MDF para poder fazer uma sequência de pilaretes e dividir um ambiente como se fosse um biombo mais moderno, só que do piso ao teto num pé direito duplo. O MDF não chega nessa altura, não tem estrutura para isso. Por dentro a gente consegue projetar uma estrutura metálica para fixar no chão, fixar metal no teto. interno, metal em cima. Eu acho que já fizemos isso. Exatamente. Inclusive. Outra coisa, forro de teto. Hoje está se usando MDF para fazer forro de teto. Olha só. Qual que é a estrutura que você põe lá? Metal. Porque não tem como você segurar uma chapa lá em cima fixado. É mais ou menos parecido com um sistema de gesso. Para você instalar um gesso, você primeiro faz a estrutura, vem e vai fazendo a amarração. Madeira também. Então, assim, o metal ele é muito versátil e eficiente na obra, né? E a espessura da madeira para forro de teto? Qual que é que vocês usam? Até 18, 1,8 vai bem. Então a gente usa 15, 18, porque existe um outro problema também. Se você coloca uma madeira muito leve lá em cima, ela acaba sendo mais fina. Eu pensei que era mais leve. Exato. Eu pensei que era mais fina. Então, por exemplo, vamos pode pôr ondular, né? Exato. Vamos pôr uma madeira de 6 milímetros no teto. Ou você vai ter que investir muito na estrutura, porque ela vai ter vários locais para poder estruturar ela para ela não abaloar, ou você vai ter que fazer um negócio pequeno, né? Então, o que a gente sempre defende? Tem que ser uma madeira um pouco mais resistente, um pouco mais larga. Ela fica mais pesada um pouco. Em contrapartida, você consegue até dar o acabamento da fixação.
Porque, por exemplo, você vai fazer uma fixação com uma madeira de 15 milímetros, você consegue fazer uma mão amiga, por exemplo, para ir encaixando uma na outra. Agora, naquela madeira mais fininha, de 6 milímetros, por exemplo, de 9, não tem como. Então, assim, o ideal é de 15 a 18. Ah, não, vamos pôr uma mais pesada. Também não funciona, porque aí pesa demais. Vamos pôr 2,5, por exemplo, lá em cima. É um peso gigantesco, né? O que eu vejo geralmente é isso, né? 1,5, 2 milímetros. No máximo 1,8, né? 1,8, que é o que funciona ali, né? Fica no teto. Isso que eu ia perguntar pra você, eu vejo os forros assim, eu não consigo ver a A fixação. fixação, eu ia perguntar isso agora também. Eu ia perguntar como disso, como que é feito. Assim, a gente sempre fixa a primeira peça. Talvez lá, quando você olhar bem direitinho, na primeira, pode até que apareça um tapa-furo lá, porque você fixou a primeira. Da segunda em diante, você usa a primeira como estrutura. Então, por exemplo, coloca a primeira, fixou. A segunda, ela vai encaixada na primeira. E vai até o final. E a última? Então, também não tem o tapa-furo? Você encaixa e você tenta colocar em grandes... situações, por exemplo, existe um cortineiro, você consegue disfarçar pela lateral do cortineiro, tem algum jeito. Não, é uma coisa lisa de ponta a ponta, que é difícil, mas pode acontecer. Aí, infelizmente, em um ponto, você vai ter que fixar ele por baixo. Se for viga metálica, você esconde na aba? Se for viga metálica, você esconde na aba, exatamente. Porque aí você põe a viga e encaixa ela ali e fica escondidinha, né? Então, não precisa necessariamente você fazer toda a fixação em todas as peças. Você faz na primeira e aí ela vai usando uma mão amiga para fazer as outras também. Você vai fazendo um encaixe. Na parte de cima, né? A chapa tá aqui, você coloca uma peça por aqui, aí ela encaixa e junta aqui, ó. Pronto. Isso dá toda a diferença, né? Eu fui uma obra uma vez que eu enxerguei vários assim, ó. Aí eu olhei e falei, nossa. Sim. E aí, esteticamente, não fica bonito de você olhar, né? Sim. Nem vou falar onde tem. É por isso mesmo que eu tô comentando. Mas a gente projetou, lá no nosso escritório, tem um teto na sala de reunião. É lindo. É lindo porque a gente criou uns volumes 3D e tal. Tudo de MDF. Sim. Foi muito difícil na época pra fixar isso, pra pensar como ia executar. A gente não era parceiro da Mila ainda. Não, ninguém não era muito comum fazer. Não era muito comum. Não era nada comum, faz muitos anos. Talvez cresça um pouco da dificuldade por conta do 3D, né? Porque aí você não consegue colocar tudo numa forma linear, né? Também. Pode ser isso. Foi uma chapa única. Né? Foi uma chapa única de 15. Sim. Me lembro que foi de 15, preta. E nela foram fixadas essas aletas. Isso, tipo perfeito. E aí, isso tudo pronto, subiu e fixou na estrutura em cima, no metálico mesmo. Só que a gente ficou por muito tempo morrendo de medo daquilo soltar. Cair na cabeça. Pesadíssimo. O ideal é pensar numa engenharia para a hora que você colocar, não instalar a aleta no local. Exemplo, você põe primeiro a chapa, fixa o máximo de que puder. Dentro do furo, no furo, já põe faz as medidas no furo para pôr a aleta nos furos. Aí é legal. Você fez diferente. Aí fica legal, fica mais leve de trabalhar e fica fácil de fazer a fixação, né? Lá tá tudo furado, daí tem uns parafusos preto, porque o fundo é preto e as madeiras na carvalho, né? Você olha de longe, não aparece. Não aparece. Mas se você olha... No começo incomodou, agora nem ficou olhando mais. Mas se você é arquiteto, você vai olhar. Será que não seria caso de comprar um capacete? Não, a gente já tem aqui, ó. Já comprou. Todo mundo fica de capacete. Na verdade, na sala de reunião, veste a camisa sala de reunião, uma coisa a se pensar. Se vocês vestem o capacete da empresa... Por que vocês estão todos de capacete? Porque a gente veste o capacete da empresa. Exato. Todo mundo muito comprometido. Essa foi boa também, viu? Mas a gente também tinha intenção, na época, vou defender o meu projeto, de colocar elemento acústico entre as aletas. Legal. Então isso tamparia os perfis. Mas a gente nem precisa defender, ficou mó top o projeto. Ficou lindo, mas é que realmente incomoda esses furinhos. Acho que você tem que ir lá dar uma olhada. Colocar uma chapa de 6 de repente no meio. Exato, pra esconder, fazer uma coisa. Não, desencana, vai ter mais peso lá. Isso é a importância de olhar você. Isso é a importância de você saber quem que é o seu não olhe para fornecedor. Cima. Então a gente tá igual o filme lá, não olhe para cima. Não deveria ter falado. Não deveria ter falado isso, porque a hora que você olha, eu falei, meu Deus, como tá essa estrutura? Próxima coisa que vocês vão fazer quando for lá na Gazeta,
olhar pra Deixa eu cima. procurar o furo aqui. Certeza, e Já vou vai procurar dar os alguém aqui, parafusos né? ali. Dá o capacete. Ou senão fica aqui, ó, pessoal, tudo bem? Ai, Jesus. Legal, gente. Sabe o que você estava falando sobre o móvel que não podia jogar água embaixo, de ter os pés de serralheria? Uhum. É muito legal para espaços menores, porque você não cria uma barreira visual. Então você Sim. faz com que você tenha essa permeabilidade visual do piso, né? Então, de repente, uma ilha suspensa com os pés metálicos, você enxerga o final do piso lá da cozinha. É, E daí você linka um ambiente só e você traz essa sensação de amplitude é. para o espaço. E também, por exemplo, não te cortando, mas, por exemplo, você vê um escritório que tem pés de madeira, fundo de madeira e tampo de madeira, ele fica totalmente fechado, né? Agora, se vê um escritório todo de serralheria embaixo e só os tampos em cima, fica aquela coisa leve, né? leve. É leve. Né? Claro que tem que tomar um pouquinho de cuidado com o fio, Uhum. né? Sim. E Esconder. equipamento. Uhum. Por exemplo, olha, você tem um escritório que todos os funcionários usam aquele equipamento de chão. Aí fica ruim, porque puxa aquele monte de fio, aí você olha até aquela coisa pesada. Agora, por exemplo, se em um lugar que se usa muito notebook e tá tudo embutido na serralharia, fica a coisa mais linda, né? Sim. O nosso escritório é todo de serralheria com É verdade. madeira. E a gente ainda fez, porque a gente gosta dessa amplitude, né? E aí, para dividir espaço, a gente fez um brise Ah lá, é o que eu tava metálico. dizendo. É. E, então você consegue enxergar, mas ele ainda divide o ambiente. divide. Então Sim. lá é tudo metálico com verdade, madeira. Fica bonito. Não né? é casa de ferreiro, espeto de pau lá. E o que falou do metálico afastado do chão com relação à água, eu fui num restaurante esse final de semana, comendo inclusive um beijo, Modern Mama, que no banheiro tinha uma bancada de metálico com porcelanato. E aí a torneira se abria assim, a água caía em cima da placa de porcelanato, não tinha serralheria, não tinha marcenaria. Mas eu entendo que era uma estrutura de serralheria com porcelanato, porque não tem problema com a água, né? Uhum. Sim. E eu achei sensacional. Eu falei, nossa, que sacada boa. E fica meio invisível a... Invisível, onde cai a água, onde tá ali o... É lindo. Eu já vi também. Isso em restaurante tem... Alguns tem bastante isso, né? Fica bonito. Você não sabe pra onde vai a água. Você fica até com medo de abrir ali, né? É. Porque você não sabe, né? Pode cair no meu pé. Mas é isso, eu acho que é bem... Serralheria, a gente vai mitigar aí o custo de manutenção. Então, acho que a gente sabe que a casa é um organismo vivo, sempre tem manutenção. Quando a gente vai fazer uma coisa bonita, a gente fica sempre com aquele receio de ser vulnerável a um risco, a uma umidade. Então, acho que escolhendo esses materiais aí que você diminui esse risco, eu acho que é uma linha legal para quem gosta de ter a casa sempre arrumada e não quer cuidar muito. Exatamente. E a gente sempre cai na mesma lógica, né? O projeto é o que é mais importante para tudo isso acontecer, né? Exatamente. Porque tudo isso está dentro de uma linguagem estética, tá trabalhado com o cliente no sentido daquilo que funciona para ele, aquilo que ele gosta. E a gente tem uma liberdade criativa conhecendo a tipologia do material, né? Então, se eu conheço como funciona a estrutura metálica que a Renan trabalha, eu vou propor dentro das limitações e das possibilidades daquele material. Sim. Da mesma forma, a marcenaria. Se eu sei como trabalhar a marcenaria para ter essa interlocução com a estrutura metálica, com o metalon, eu vou propor coisas interessantíssimas, mesmo que esteja dentro de um padrão de fábrica. Sim. Né? Que funciona muito bem também. Quantas coisas a gente não fez, né? Inúmeras, né? Legal. Legal, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Não vai ter música no final também, não. Vamos Só no cantar início. uma? Mas tem que ser uma música diferente. Quando eu te vi pela primeira vez. Agora comecei Faltou o violão, faltou o violão. Ficou pra próxima Vai, filme. você vai Segunda trazer. temporada. Violãozinho, daí É. todo mundo tem que cantar uma música. Mas Mas a você gente já toca fez violão isso. só pra gente saber? Primeira corda e vamos que vamos. Daí, Mas aí também qualquer coisa a gente coloca aqui o... Spotify. E daí Spotify. eu finjo. gente, quando eu te vi pela Muito obrigado. Muito bom, hein? Muito boa. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Obrigado. Samara. Imagina. E você não se Valeu. esqueça de se inscrever. Guedes Bissoli. Ai, caramba. Até a próxima. Até, valeu. Vou cumprimentar aqui.